Fala, Nizeira, de volta ao Enem de 2023, segunda aplicação, Caderno Azul. A gente vai fazer a questão de número 25, que teve como habilidade a de número 1, que geralmente está relacionada aí à identificação do gênero textual. Que tipo de texto é esse que a gente está lendo? E ela diz assim, ó, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Então, essa questão que já aparece para a gente, extraída de um fragmento aqui, né? Um fragmento da Helena Morley com Minha Vida de Menina, livro que foi indicado muitos anos para o vestibular da FUVEST, editado aí pela Companhia das Letras 1998. Essa questão, como vocês estão vendo, tem uma particularidade, né? Ela caiu 2 vezes no Enem, repetidinha, bonitinha, igualzinha. Alô, Banco Nacional de Itens, está faltando questão. É uma questão fácil, mas pelo amor de Deus, né, pessoal? Cair 2 vezes a mesma questão numa prova, ainda que tenha sido segunda aplicação, é feio, né? Como é que não consegue fazer aí umas 10, 20 questões a mais? É coisa rápida, mas enfim, vai ver que o sistema lá, o computador, aleatoriamente escolheu. Mas enfim, tá aí o fragmento da Helena Morley, Minha Vida de Menina, e a gente vai debater aqui, vai olhar o que é que o comando nos diz. O trecho apresenta marcas textuais que justificam o emprego da linguagem coloquial. Então tem algo no texto que valida a oralidade, o coloquialismo. O tom informal do discurso se deve ao fato de que se trata de um ou uma. Nessas questões de identificação, como a gente está vendo aí, o interessante é que a gente lê logo o texto, tá? Porque as alternativas por si só muitas vezes não permitem. A gente até pode eliminar alguma coisa pelo comando. Por exemplo, a gente não vai conseguir eliminar todas, mas eu não acho que a narrativa de memórias necessariamente justifique uma linguagem coloquial. Pode ser uma narrativa de memórias com uma linguagem mais dura, mais formal, depende do autor, da autora, tá? Então não acho que necessariamente o tom coloquial se justifique por ser uma narrativa de memórias. Mas eu vou fazer aqui, seguindo os trâmites, né, oficiais, fazer a leitura do texto para a gente decifrar o motivo. Terça-feira, 30 de maio de 1893, muito tempo atrás. Terça-feira, 30 de maio. Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina, Minas Gerais. Meu abraço aí para Diamantina, onde eu passei a Semana Santa de 2023. Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina, mas quando são na Igreja do Rosário, que é quase pegada à chácara de vovó, eu gosto ainda mais. Parece que tem uma dicção mais infantil, tá vendo? Mais jovem. Até parece que a festa é nossa. E este ano foi mesmo. Foi sorteada para a Rainha do Rosário, uma ex-escrava de vovó. Repare que é uma narrativa de 1893, né? Então a ex-escrava aqui há 5 anos apenas da abolição. Então foi sorteada para ser a Rainha do Rosário, uma ex-escrava de vovó chamada Júlia. E para rei, um negro muito entusiasmado que eu não conhecia. Coitada de Júlia, ela vinha há muito tempo ajuntando dinheiro para comprar um rancho, gastou tudo na festa e ainda ficou devendo. Agora é que eu vi como fica caro para os pobres dos negros serem reis por um dia. Então, uma frase aí, né? Uma construção que dá uma margem a uma ambiguidade, um duplo sentido crítico. Júlia, com o vestido e a coroa, já gastou muito. Além disso, teve de dar um jantar para a corte toda. A rainha tem uma caudatária que vai atrás segurando na capa, né? Segurando na capa que tem uma grande cauda. Esta também é negra da chácara e ajudou no jantar. Eu acho graça no entusiasmo dos pretos neste reinado tão curto. Ninguém rejeita o cargo, mesmo sabendo a despesa que dá. Então, a gente não vai entrar muito na discussão da temática do texto, porque não foi objeto de cobrança da questão, tá? Um texto bem interessante aí para a gente refletir sobre algumas questões do Brasil pós-escravidão, mas o que é que a gente pode falar da linguagem coloquial? Ela se dá porque nós temos uma narrativa regionalista, que tem a ver com a cidade de Diamantina, Minas Gerais? Não necessariamente, porque a linguagem não seria coloquial apenas, ela seria regional. Vou ler mais para a gente ver se a letra A piora, né? Ou se salva em alguma coisa. Narrativa regionalista que procura reproduzir as características mais típicas da região, como as falas dos personagens e o contexto social a que pertencem. Não tem esse regionalismo, né? Não tem essas marcas típicas da região, o que poderia até cair numa certa estereotipia, mas não é a letra A. Vamos ver a letra D, que eu já tinha também impugnado, né? Narrativa de memórias, não deixa de ser uma narrativa de memórias, é uma pegadinha boa. Eu tinha impugnado por causa da linguagem coloquial, mas a gente vê que é uma narrativa memorialista, na qual a grande distância temporal entre o momento da escrita e o fato narrado, não tem como saber isso, né? Impõe o tom informal. Talvez, parece uma criança que estava ali um sotaque, digamos assim, um clima, não um sotaque de regional, né? Mas uma sensação de que é uma voz jovem narrando, mas a gente não sabe necessariamente se esse livro foi escrito com que idade.
Então, na qual a grande distância temporal entre o momento da escrita e o fato narrado impõe um tom informal. Não, aí o tom seria talvez mais formal, porque a pessoa está ficando mais velha. Então, para mim, não vou nesse sentido. Na letra D, tá? Não acredito nisso, pois a autora tem dificuldade de se lembrar com exatidão dos acontecimentos narrados. Isso não fica claro no fragmento. Também é uma super inferência, uma super interpretação. Então, vou colocar aqui para a gente ver a letra agora B. É uma carta pessoal, a data, né? Tá bom, posso acreditar nisso. Escrita pelo autor e endereçada a um destinatário específico. Onde é que está? Não há essa interlocução. Há uma memória colocada no papel. Então, não é uma carta a um destinatário específico com o qual ela tem intimidade suficiente para suprimir as formalidades da correspondência oficial. Isso aqui até que é plausível, né? Se a gente tem uma carta, ou tinha uma carta, né? Ou manda uma mensagem para alguém que não é de uma relação formal, vamos dizer assim, nós poderíamos ter uma linguagem mais tranquila. Mas não é o caso aí do fragmento. Não é falso para a vida, mas é falso nessa questão. Existe um registro no diário da autora, conforme indicam a data, o emprego da primeira pessoa, sim, né, ela fala, coloca ali a visão dela no papel, a expressão de reflexões pessoais e a ausência de uma intenção literária explícita na escrita. Sim, pelo menos explícita não há, né? Parece mais o registro, tá? E aí vale a letra C, nosso gabarito, portanto, já se desenhando, mas por que não a letra E? É uma narrativa oral. Ó, tá escrito, a gente não começa a narrativa oral tal data, né? Não é 30 de tal data, não lembro mais qual é o mês, vamos inventar aqui, 30 de março de 1893, lembro do ano. Narrativa oral, em que a autora deve descrever, então não é narrativa necessariamente oral, em que a autora deve descrever como se estivesse falando para o interlocutor, isto é, sem se preocupar com a norma padrão da língua portuguesa, não, ela tem uma preocupação com a língua padrão, né, com a norma padrão, não é uma linguagem dura, tensa, formal, mas ela tem certa preocupação e com referências exatas aos acontecimentos mencionados. Essa parte aqui tudo bem, né? Ela faz, esse exato também é uma palavra sempre forte, né? Mas ela de fato faz referência assim bem situada, né, aos fatos mencionados, aos acontecimentos mencionados. É a festa do Rosário, tá? Ela cita o nome, por exemplo, da personagem que vem a se tornar a rainha do Rosário. Mas aí isso não salva a letra E. Portanto, o nosso gabarito fica sendo letra C. Mas não vai embora não, se você chegou ao nosso canal agora, fica aqui o convite para que você se inscreva e seja informado toda semana sobre a estreia de uma nova questão do Enem aqui comentada, ou até mesmo você pode fazer parte agora do nosso time de membros e com a pequena contribuição ter acesso a questões exclusivas e também a pedir qual a questão do Enem de 2009 até 2023 que você quer que a gente resolva, tá bom? Então, para fechar aqui nosso encontro, eu te convido a saber um pouco mais sobre gêneros textuais em outra questão do Enem. Clica aqui que eu estou te esperando.